ecologia é tão linda, inspiradora e romântica. Diferentes plantas de diferentes alturas e espécies compartilhando o mesmo espaço. A água, a luz e os nutrientes. Aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, tem iniciativas pipocando. A gente está aqui em casa, nesse ambiente que é um ambiente onde a gente consegue se recarregar, né, de todo esse turbilhão que a gente vive fora daqui, né? E que ela está construída e tem os seus princípios agroecológicos, né? Com telhado verde, banheiro seco que a gente mesmo construiu, com vários elementos, comprou pouca coisa, né? Então é possível a gente viver de forma simples, com o necessário, com bom gosto, né? Fazendo parte disso, produzindo isso, dentro dos ciclos, né? Da ciclagem de nutrientes a partir do banheiro seco, dos círculos de bananeiras, dentro de um ambiente mais gostoso, com um telhado verde, né, com chão de assoalho de madeira. Então a gente sair desse padrão chamado convencional e mostrar que realmente a gente pode ter as plantas, frutas, temperos, chás, né, suficiente para a gente poder ter essa vida que a gente tanto também, hoje como personalidade pública assim, e figura pública, a gente tanto promove, né? E aí é super real e dizer que é possível viver tudo aquilo que a gente está promovendo, né? Não é uma coisa da boca para fora, apenas para o outro, né? Mas que transmite realmente a nossa essência, né? É um espaço urbano, a gente não precisa pavimentar tudo, colocar concreto em tudo, a gente pode transformar esses espaços, inclusive quando a gente está num ambiente como esse, que tudo foi plantado, nada disso tinha, né? A gente pode fazer parte dessa sucessão, quando começa com as hortaliças, e depois vai colocando as árvores dentro daquele princípio mesmo da agrofloresta. E aqui a gente vê, tem os animais, as galinhas, né? Então é isso, para mim hoje, especialmente para o momento de vida que eu estou hoje, isso daqui é necessário. Se não fosse isso, eu acho que não teria um momento de se reconectar a cada dia que volta para casa, né? É uma reconexão, poder estar nesse ambiente. Imagina estar naquela selva de pedra sempre, naquela relação fria, cinza, né? Então, gostaria que nossas utopias, né, esse conjunto de utopias que a gente leva para o mundo, elas passam por aqui, né? Passam por poder viver essas utopias, né? E que já demonstra que a gente está colocando a boca para fora e nem promovendo aquilo para os outros, aquilo que a gente não vive, né? Muito pelo contrário, a gente simplesmente está, a cada fala nossa, comprovando aquilo que a gente já vive, né? E isso, no começo, parece ser muito difícil, desafiador, contra a cultura, contra a corrente, né? Mas depois isso começa a ser entendido. E daqui a um pouco tu vê aquelas pessoas, a família, o entorno da família participando, gostando disso, querendo isso também, né? Morar assim é mais barato. Não precisa ter o carnê lá, né? Não vou dizer o nome das lojas, né? Para comprar, tem que ficar refém daquilo, né? É mais gostoso, mais agradável e é mais orgânico, né? Então é isso, assim, com certeza. Esse mundo que a gente tanto está falando aí, ele é possível e muita gente já está vivendo. A gente é só uma das muitas pessoas que já estão vivendo tudo isso que estão pregando, né? Estamos aqui hoje na Destino Certo, uma empresa que trabalha com compostagem de resíduos orgânicos no Campeche. A Destino Certo, ela desvia do aterro sanitário na faixa de 10 toneladas por mês de resíduos orgânicos e transforma em composto, onde ele usa na horta orgânica que ele tem aqui no espaço. Ele também desvia podas, vocês estão vendo os troncos aqui, são podas de jardineiros, os jardineiros entregam a poda para ele. E ele corta e separa os troncos dos galhos, que ele também faz a compostagem. E ele produz com esse composto 100 quilos de hortaliças por mês. Aqui na casa do Marquito e da Emília, todos os ciclos se completam. Dos orgânicos, dos efluentes e do cocô, porque o cocô também é reciclável, né, Peri? Então, gente, conectar os ciclos é legal e urgente.
Experimente! Como é esse banheiro seco aqui? Vem, pode vir. Entra aí. Então esse é o nosso banheiro seco. A princípio parece um banheiro comum, mas aqui, nessa parte, vai o xixi, que é canalizado, e vai sair lá nas bananeiras. E aqui fica o cocô com a serragem, armazenado numa câmara. Que depois de uns 2, 3 meses é retirado e feita a compostagem desse resíduo. O círculo de bananeiras para tratar os efluentes, as águas cinzas. Porque na maioria das casas, as pessoas misturam as águas cinzas com a água do vaso sanitário, gente. Que desperdício, contamina tudo. Aqui, a bananeira aproveita essa água e nos retribui com frutos. Que maravilha, essas bananas deliciosas, nutritivas e chiques, né? Porque já vem até com guardanapo. Conectar os ciclos dos orgânicos gera vida. Ao contrário, destinar junto com o rejeito para o aterro sanitário é muito desperdício, gente. Desperdício de dinheiro, de alimento, de combustível e também da vida útil do aterro sanitário, né? Mas se você não tem um espaço para fazer uma compostagem, não tem problema! Nós temos a solução! O minhocário! Claro! As minhocas são animais de estimação maravilhosos! Elas não latem, não miam, não cacarejam, comem todo o orgânico que a gente dá para elas e ainda por cima, gente, o cocozinho delas é o humus, o melhor adubo que tem. O minhocário é uma alternativa para a gente decompor nossos resíduos orgânicos dentro da nossa casa. Também pode ser no nosso escritório, no nosso local de trabalho, né? Diferente da compostagem aberta, ele é feito num local fechado, então dentro de baldes. Também pode ser realizado dentro de caixas, mas essa é uma alternativa que a gente conseguiu para reutilizar esses baldinhos, né, que eram descartados, dando um novo ciclo a eles, né, retornando, dando um novo uso e então utilizando como minhocário. Esses baldes têm furos embaixo. Esses furinhos eles servem tanto para o líquido dos nossos resíduos descerem, como para as minhocas transitarem de um balde para outro. Esses baldinhos eles também têm furinhos laterais. Esses furinhos pequenos, eles servem para aerar todo esse sistema, né? Então, como é que funciona o nosso minhocário? Para a gente começar, a gente coloca, então, uma camada das nossas minhoquinhas, das nossas amigas minhocas. São elas que vão fazer o maior serviço, né? Não somente as minhocas, mas também os fungos e as bactérias vão fazer o serviço de degradar todos esses resíduos orgânicos. Então, a gente vai colocar o nosso resíduo e depois a gente vai fazer uma camada bem generosa de parte seca. E assim sucessivamente. Por ser um sistema com minhocas, tem alguns alimentos que a gente não pode colocar. Principalmente alimentos cítricos, como casca de limão, laranja, alimentos muito salgados, então alimentos cozidos, né, muito salgados. A questão também de carnes, derivados de leite, tem alguns cuidados que a gente precisa seguir, pois como é um ambiente fechado com minhocas, pode haver um desequilíbrio. Então a gente precisa ter esses pequenos cuidados, mas isso também é interessante para a gente observar o nosso desperdício de alimento, né? E as nossas minhoquinhas então vão continuar degradando e se estiver dando tudo certo elas vão multiplicar, né? Vão dobrar a quantidade delas em média uns 2 meses. Então isso também é um indicativo que está dando certo, é a gente dar uma mexida e observar se essa quantidade tá boa, né? Se elas estão bem, se elas estão gordinhas, porque dá para observar que elas ficam mais gordinhas, mais magrinhas, enfim. E é isso aí, bora compostar. A minha história com a agricultura urbana é uma história, ela é muito experimental, assim, porque eu não sou da área, né? Especificamente, assim, o que eu estudei é da área da saúde, assim. E sempre tive uma relação bem próxima, assim, com gostar de ir em sítio, gostar de fazer trilha, gostar de mexer com planta. Mas aí quando... Oi. Depois a gente anda de bicicleta, agora a gente está contando uma história. Vai lá que eu já vou. Espera um pouquinho, tá? E quando eu vim aqui, então, eu era muito do movimento Chega e Dali, assim, né? Eu fiz um curso de permacultura no sítio Saracura. E eu tenho essa tendência um pouco de ansiedade de já chegar fazendo, assim, quando eu vi, já plantei árvore em todo o terreno, assim, né? E é uma coisa que
que o processo de sucessão mais me ensinou, assim, é como as coisas são exponenciais, assim, né? Então, digamos assim, os erros que eu cometi aqui nesse quintal, por exemplo, plantar árvore na face norte, ou de não fazer um planejamento, já chegar plantando, né? Porque aqui, essa área que vocês estão vendo hoje, que tem uma certa produtividade, como toda a área de especulação imobiliária aqui em Floripa, quando a gente chegou 7 anos atrás, não tinha nada. Era um areião com braquiária, né? Isso 7 anos atrás não tinha nenhuma árvore aqui. E hoje a gente tem mais ou menos 64 espécies de árvore frutífera nesse terreno, várias espontâneas, né? E é como eu vinha falando, aqueles erros que eu cometi, ou que nós cometemos, né, que viviam outras pessoas aqui, hoje em dia significam essa abundância, porque os canteiros que eu consegui produzir hoje em solo arenoso tem a ver com a poda das árvores que eu tive que podar depois de um tempo no lugar errado, né? E isso é uma das coisas que mais me fascina nesse trabalho, nessa experiência, assim, né, de produzir agroflorestalmente, uma micro agroflorestinha urbana e tal. É que, sei lá, eu plantei essas árvores todas, nós plantamos, né, um grupo em 2007. Todas as árvores desse terreno têm menos de 7 anos. E aí, às vezes, eu ia viajar, eu trabalhei um ano fora, trabalhei um ano na Amazônia. E aí, quando eu voltava, assim, o pessoal às vezes, nossa, cara, que lindo esse trabalho que vocês fizeram. Eu falei, cara, eu não fiz nada. Eu só deixei acontecer, né? Então, assim, em um ano que eu passava fora, quando eu voltava, a abundância tinha se multiplicado por sei lá quanto, entende? Então, isso é uma das coisas mais fascinantes para mim, assim, como você deixar a coisa acontecer, como isso já gera muita abundância, já é uma produção exponencial, assim, né? Eu vejo hoje, eu estou no momento com 2 filhos pequenos, que eu não consigo me dedicar tanto aos canteiros, mas eu nunca tive tão produtivo, ou seja, com muito menos trabalho, pela maturidade do sistema, pela sucessão, né, das bananeiras, os abacateiros agora estão dando muito abacate, a gente tem um pezinho querido ali que nos dá uns 3 abacates por dia. Então isso é uma das coisas mais fascinantes para mim, assim, né, o quanto de trabalho que na verdade é só não atrapalhar, né. Então eu, como não sou da área, assim, o pessoal vem aqui da área e assim, nossa, cara, o pessoal pergunta pra mim muita coisa, assim, né, que na verdade eu não sei nem responder. Porque as coisas aconteceram, ou vinha muita gente, né, que é do movimento da agronomia, enfim, da agricultura urbana, daí eu fui pegando de osmose, assim, de absorver um pouco o conhecimento que as outras pessoas trazem, assim, né.